Bem-vindos ao canal História em Perspectiva. Meu nome é André Wagner Rodrigues, eu sou professor de História. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação dos gregos antigos, especialmente falando das contribuições dos povos indo-europeus na formação de todas as cidades-estados que compõem a Grécia Antiga. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre os jônios, os dóricos e os coríntios. Espero que vocês gostem. Inicialmente temos que falar para vocês sobre os jônios, povos indo-europeus que vieram povoar a Grécia Antiga por volta de 1600 a.C. e eles são os fundadores da cidade de Atenas, uma das cidades que mais contribuíram com a formação do Ocidente. Nesse primeiro momento tem que falar para vocês sobre a contribuição da democracia. Os gregos antigos, principalmente os atenienses, desenvolveram essa forma de poder e eles decidiam tudo isso em reuniões em uma praça pública chamada Ágora, que era o centro das decisões políticas de Atenas. Ou seja, o diálogo e as decisões faziam parte dos gregos antigos e a formação da sua democracia. Em segundo lugar, tenho que falar para vocês também sobre a educação grega. Atenas também desenvolveu a paideia, a pedagogia. Nós temos aí toda uma formação e a busca pela formação integral do ser humano. Aquele que é ávido pela democracia e também pelo esporte físico. E para finalizar, temos que falar para vocês também sobre a filosofia. Atenas também traz essa grande contribuição a nós ocidentais. Quem nunca ouviu falar de Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram ali os precursores do que nós chamamos de pensamento racional, de fazer com que a realidade fosse interpretada a partir do uso da razão de cada ser humano. São, sem sombra de dúvidas, aí os grandes expoentes da cultura ateniense. Em segundo lugar, tenho que falar para vocês a contribuição dos dórios. Os dórios ajudaram a fundar a cidade de Esparta. Nós temos aí uma cidade mais voltada para a guerra, para a busca da perfeição no ambiente de guerra, do conflito armado principalmente. As crianças atenienses eram preparadas desde a infância em escolas militares, o agogê, e participavam aí de provas físicas que testavam também o seu caráter, e principalmente a sua atuação no campo de batalha. Sem sombra de dúvida, a Esparta traz para a gente justamente a força do campo de batalha, a energia do soldado guerreiro, que vai para o campo de guerra para lutar pela sua cidade e pela defesa dos seus ideais. Por fim, tenho que falar para vocês dos povos coríntios. Eles também ajudaram a fundar a Grécia Antiga, principalmente quando o assunto é cultura. O desenvolvimento da estética e de tudo aquilo relacionado à arte, à escultura, à pintura, à música. Os coríntios, então, eram povos que gostavam demais do contexto relacionado à arte, à estética. Gente, por fim, eu tenho que mostrar para vocês essa contribuição falando de 3 grandes caminhos que a gente pode aplicar até no nosso dia a dia. Os jônicos, que fundaram Atenas, trouxeram para a gente o pilar da sabedoria. Se a gente pensar na contribuição dos jônicos, a gente tem aí a democracia, a filosofia, a educação, que são grandes pilares para a gente pensar aí na contribuição e na formação do Ocidente. Os dóricos trouxeram para a gente a força do campo de batalha, a lealdade, a defesa dos ideais da cidade. E os coríntios, o senso da estética, o valor da cultura e também a apreciação das artes. São 3 caminhos fundamentais para o ser humano. Talvez a maior dificuldade de todo ser humano é justamente equilibrar esses 3 caminhos: sabedoria, força e beleza. E se a gente conseguisse fazer isso, com certeza teríamos uma sociedade mais humana e mais justa.